Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Um novo amanhecer se apresenta e antes que a agitação do cotidiano tente desviar nossa atenção, existe uma prece que atravessa séculos e permanece relevante. A oração que veio da boca de Jesus, o Pai Nosso. Hoje convido você a explorar cada um de seus trechos, não de maneira superficial, mas como alguém que compreende, sente e incorpora em sua vida. Essa oração tem o poder de transformar sua maneira de pensar, curar suas feridas emocionais e revigorar sua fé. Estamos também dizendo que a vida de Cristo seja exaltada em mim, que o testemunho de Jesus seja visto em mim, que a glória do Pai se manifeste em tudo o que faço. Mas o que significa, na prática, santificar o nome de Deus? Significa viver de forma que a santidade dele seja refletida em nossas atitudes. Significa não usar o nome de Deus em vão, não transformá-lo em amuleto, não banalizá-lo em promessas vazias. Significa honrar a presença dele em cada decisão, em cada palavra, em cada passo. Santificar o nome é muito mais do que dizer Senhor, Senhor. É viver de maneira que o mundo olhe para nós e veja que pertencemos a Ele. Como disse Jesus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Quando santificamos o nome, reconhecemos que Ele é o Santo dos Santos, o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Imagine a cena. Um homem no deserto, cuidando de ovelhas, encontra uma sarça que queimava e não se consumia. Ao se aproximar, ouve uma voz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. A presença de Deus santificava aquele lugar. O nome dele carregava santidade. Não era apenas um arbusto em chamas, era a manifestação do Deus eterno. Santificar o nome é lembrar que onde ele está, a terra se torna santa. O ordinário se torna extraordinário. O comum se torna sagrado. Santificar o nome também nos lembra do deserto. Israel peregrinava. E mesmo em meio à escassez, Deus se revelava como Jeová Jiré, o Deus da provisão. O maná caía do céu, a água brotava da rocha, a nuvem cobria de dia, a coluna de fogo aquecia à noite. Cada milagre era uma lembrança. O meu nome é suficiente. Eu sou o que cuido de vocês. Santificar o nome é olhar para trás e reconhecer a fidelidade de Deus. Olhar para o presente e descansar em sua provisão. Olhar para o futuro e confiar em sua promessa. Os profetas também nos lembram da importância do nome. Ó Senhor, poder, grandeza e glória são do teu nome. Jeremias 10:6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Eles entenderam que o nome de Deus não é apenas som, é substância. Não é apenas título, é essência. Não é apenas palavra, é presença. E quando chegamos a Jesus, vemos a revelação máxima desse nome. O apóstolo Paulo escreveu: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse nome expulsa demônios, cura enfermos e traz salvação. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos reconhecendo que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Estamos proclamando que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Santificar o nome também é reconhecer que ele é muralha, socorro e refúgio. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Provérbios 18:10. O nome de Deus não é apenas lembrança, é proteção real. É como muralha que cerca, como torre que guarda, como abrigo que protege.
Em meio à tempestade, o nome dele é âncora firme. Em meio ao caos, é segurança. Santificar o nome é correr para ele quando tudo ao redor desmorona. É reconhecer que nenhum outro nome pode nos dar refúgio. E Jesus acrescenta algo maravilhoso. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14:13. O nome de Deus não é apenas título de honra, é chave de acesso. Quando oramos em nome de Jesus, pedimos com a autoridade do Filho amado. Entramos na sala do trono, não em nosso mérito, mas no mérito dele. O nome nos dá acesso ao Pai, nos abre as portas do céu e garante que não estamos falando sozinhos. Santificar o nome também é usá-lo com fé, é acreditar na promessa de que Deus responde quando clamamos em nome de Jesus. Na prática, santificar o nome exige uma vida separada. Não podemos declarar santidade com os lábios e viver impureza no coração. Não podemos exaltar o nome no domingo e profaná-lo na segunda. Santificar o nome é viver de forma coerente, honrando a Deus com as palavras e com as atitudes. Como disse Tiago, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3:10. Se o nome de Deus é santo, nossa vida deve refletir essa santidade. Santificar o nome é declarar guerra contra tudo o que o desonra. Vivemos em um mundo onde o nome de Deus é usado em vão, zombado e banalizado. Santificar o nome é se levantar contra essa banalização. É viver de forma que o mundo veja a diferença, ser luz em meio às trevas, testemunho em meio à indiferença, alguém que carrega o nome escrito no coração. E não podemos esquecer que um dia, diante do trono eterno, veremos o cumprimento pleno dessa oração. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse 22:4. Santificar o nome hoje é antecipar a realidade eterna. É viver como cidadãos do céu enquanto ainda caminhamos na terra. É proclamar agora o que será pleno na glória. Por isso, quando dizemos, santificado seja o teu nome, declaramos mais do que palavras bonitas. Assumimos um compromisso com uma vida de adoração, santidade e testemunho. Estamos dizendo que o nome dele é maior que nossos medos, maior que nossas lutas e maior que qualquer outro nome que queira se exaltar. Estamos afirmando que o nome dele dá sentido à nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo dos Santos, hoje nos prostramos diante de ti para santificar o teu nome. Reconhecemos que tu és diferente de tudo e de todos, que não há outro nome comparável ao teu. Tu és o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que sustentou Israel no deserto, o Deus que enviou profetas, o Deus que nunca desistiu de nos amar. Hoje proclamamos, Santo é o teu nome. Elevamos nossas vozes para declarar que o teu nome é muralha, refúgio e torre forte em meio à tempestade. Senhor, ajuda-nos a viver de forma que o teu nome seja honrado em tudo o que fazemos. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos reflitam a tua santidade. Livra-nos de usar o teu nome em vão e de profaná-lo com nossa incoerência. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que sejamos testemunhas vivas da tua presença. Purifica nossas intenções, renova nossas forças e faz com que cada oração feita em teu nome seja uma resposta de fé e confiança. Que o teu nome seja exaltado em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas cidades e nas nações. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Essa é a parte da oração que mais exige rendição, porque desejar o reino de Deus é aceitar que o nosso próprio reino precisa cair. É abrir mão de querer controlar tudo e confiar que ele governa melhor. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O reino acontece quando o perdão vence a vingança, quando a humildade vence o orgulho, quando o amor vence o ódio. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, estamos dizendo, Pai, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu confio em ti. O próprio Jesus nos deu o exemplo no Getsêmani quando orou. Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. É nesse ponto que a oração deixa de ser palavras e se torna entrega. Ao pedirmos venha o teu reino, reconhecemos que existe uma luta constante entre dois reinos. O reino humano, marcado pelo ego, pela vaidade e pela busca de poder, e o reino de Deus, marcado pela obediência, pela humildade e pelo amor. A verdade é que os dois não podem reinar ao mesmo tempo dentro de nós. Ou o trono é ocupado por Deus, ou é ocupado pelo nosso eu. Quando o reino de Deus se estabelece, os nossos próprios impérios desmoronam. Nossas ambições pessoais perdem a cor diante da grandeza do plano dele. Orar pelo reino é, portanto, um ato revolucionário. É dizer, Senhor, destrona o meu orgulho, arranca o meu egoísmo, desmantela o meu controle e coloca-te no lugar de rei absoluto da minha vida. Esse reino não é construído com exércitos humanos, mas com corações quebrantados. Não é edificado com pedras de marfim, mas com lágrimas de rendição. O reino de Deus não é geográfico. Não se limita a fronteiras terrenas. Ele começa dentro de nós. É quando o coração reconhece que existe um rei maior do que nós mesmos. E foi por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Quando fazemos essa oração, pedimos que esse reino interno se manifeste de forma visível, que aquilo que começa no coração se torne estilo de vida, que a cultura do céu invada a realidade da terra. Mas junto com o pedido do reino vem a rendição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é talvez o clímax do Pai Nosso, porque é aqui que deixamos de tratar a oração como uma lista de desejos e a transformamos em entrega. Muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, que Ele assine embaixo dos nossos planos, que valide os nossos caminhos. Mas a oração verdadeira é o contrário, é abrir mão do que queremos para aceitar o que Ele deseja. E essa não é uma entrega fácil, porque a nossa carne grita, o nosso ego exige e o nosso coração muitas vezes se rebela. Mas Jesus nos mostrou no Getsêmani que a verdadeira oração é aquela que se curva diante da vontade do Pai, ainda que doa, ainda que custe, ainda que exija lágrimas de sangue. O reino de Deus é justiça. Onde ele reina, a injustiça não prevalece. O profeta Amós declarou, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24. O reino é paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença do rei. Paulo escreveu aos Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O reino é alegria, não uma alegria superficial, mas uma alegria que brota do Espírito, que permanece mesmo em meio às lágrimas, porque nasce da certeza de que Deus reina. Quando oramos, venha o teu reino, também estamos pedindo que Ele derrube os reinos deste mundo, e isso inclui os reinos que erguemos dentro de nós. O reino do orgulho, o reino da vingança, o reino da mentira, o reino da avareza. Cada vez que uma área da nossa vida se curva diante de Deus, o reino avança. Cada vez que renunciamos ao pecado, o reino cresce. Cada vez que escolhemos amar em vez de odiar, perdoar em vez de vingar, servir em vez de ser servidos, o reino se manifesta. E quando dizemos, seja feita a tua vontade, estamos admitindo que não temos o controle. E essa é a parte mais difícil para o ser humano, abrir mão do controle. Queremos controlar o futuro, os relacionamentos, os resultados, as circunstâncias. Mas a oração nos convida a confiar que o Pai sabe melhor. Ele vê o que não vemos e conhece o que não conhecemos. Isaías escreveu, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Confiar na vontade de Deus
É acreditar que, mesmo quando não entendemos, Ele está conduzindo tudo para o bem. O exemplo maior é o de Jesus no Getsêmani. Ele sabia o peso da cruz que estava à frente, sentiu a agonia de carregar o pecado da humanidade, suou gotas de sangue em oração e, ainda assim, em meio à dor, declarou: "Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22, 42. Esse é o ponto em que a oração se transforma em entrega, e esse é o convite para nós: transformar nossas palavras em rendição. Não apenas dizer, mas viver: "Seja feita a tua vontade." Na prática, isso significa aceitar que nem sempre teremos todas as respostas. Significa confiar quando o caminho parece incerto, descansar quando o futuro parece assustador, permanecer firme quando a tempestade parece interminável. É crer que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Como declarou o salmista: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará." Salmo 37, 5. Orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade." É, portanto, um chamado diário à rendição. É um convite para deixarmos de viver para nós mesmos e passarmos a viver para Ele. É reconhecer que o maior propósito da vida não é construir impérios terrenos, mas manifestar o reino eterno. É entender que a nossa vontade é limitada, mas a vontade de Deus é perfeita. É admitir que nossos reinos passam, mas o reino dele permanece para sempre. E quando vivemos essa rendição, experimentamos verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em fazer a vontade de Deus. A verdadeira alegria não está em erguer nossos próprios reinos, mas em participar do reino dele. A verdadeira paz não está em ter controle sobre tudo, mas em confiar que ele governa todas as coisas. Essa oração é transformadora porque muda a ordem das coisas. Em vez de pedir que o céu se curve à terra, ela pede que a terra se curve ao céu. Em vez de exigir que Deus siga a nossa agenda, ela nos ensina a seguir a agenda dele. Em vez de buscar a nossa glória, ela busca a glória dele. É por isso que Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6,33. O reino vem em primeiro lugar, a vontade de Deus vem em primeiro lugar, e quando isso acontece, tudo o mais encontra o seu lugar. Quando essa oração se torna vida, aprendemos a perdoar, porque o reino é perdão. Aprendemos a ser humildes, porque o reino é humildade. Aprendemos a amar, porque o reino é amor. Aprendemos a servir, porque o reino é serviço. Aprendemos a confiar, porque a vontade de Deus é perfeita. Essa é a beleza dessa parte do Pai Nosso. Ela nos tira do centro e coloca Deus no centro. Ela nos ensina que a oração não é apenas sobre o que queremos, mas sobre quem Ele é. Ela nos convida a viver de forma que o céu se manifeste na terra, que a vontade de Deus seja feita em nós como é feita nos céus. E por isso, cada vez que repetimos essas palavras, somos convidados a um ato de coragem, abrir mão do nosso reino e abraçar o reino dele. Cada vez que declaramos e seja feita a tua vontade, estamos escolhendo confiar, descansar e obedecer. O Pai Nosso não esquece das nossas necessidades humanas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos mostra que Deus se importa até com os detalhes mais simples, com aquilo que parece pequeno. Ele é o Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios, e muito mais cuidará de nós. Mas Ele também toca na área mais delicada. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é arrancar as correntes da alma, não porque é fácil, mas porque fomos os primeiros a receber perdão na cruz. Jesus nos mostrou que o perdão não é fraqueza, é libertação. E finalmente o cuidado diário. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor sabe que sozinhos não resistimos. Ele nos fortalece, nos cobre e nos guarda. O mal existe, mas o nosso Deus é maior. E no fim, a oração sela tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essas últimas partes do Pai Nosso são uma aula de humanidade e dependência.
Elas mostram que Deus não nos convida apenas a olhar para o céu, mas também a trazer o céu para a nossa realidade. Ele sabe que precisamos de pão. Ele sabe que precisamos de perdão. Ele sabe que precisamos de proteção. O Pai Nosso não é uma oração etérea, distante ou desconectada da vida prática. É uma oração que toca o coração e o estômago, que trata tanto da alma quanto do corpo, que envolve tanto o eterno quanto o imediato. Quando Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, Ele está nos ensinando a viver em confiança diária. Ele poderia ter dito o pão do mês ou o pão do ano, mas escolheu o pão de cada dia. Isso nos lembra do maná no deserto. O povo de Israel recebia a porção diária e, se tentasse guardar para o dia seguinte, ela estragava. Êxodo 16. Deus estava ensinando dependência. Cada manhã o povo precisava levantar e confiar que o maná estaria ali. Cada manhã eles precisavam acreditar que a provisão viria. Essa é a essência do pedido. Viver um dia de cada vez, sem ansiedade pelo amanhã, confiando que o Pai proverá. Jesus reforça isso em Mateus 6:25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele conclui: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O pão de cada dia é o antídoto contra a ansiedade. É confiar que Deus cuida do hoje e que o amanhã está em suas mãos. Mas não é só sobre alimento físico. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Pedir o pão de cada dia é também pedir a presença dele. É buscar a palavra que alimenta a alma. É reconhecer que a vida sem ele é fome eterna. O pão é símbolo da provisão material, mas também da espiritual. Por isso o Pai Nosso é tão equilibrado. Ele nos ensina a orar tanto pelo pão do corpo quanto pelo pão da alma. Depois, Jesus nos leva a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um dos maiores desafios da fé cristã. Todos nós precisamos de perdão. Pecamos em palavras, pensamentos e atitudes. Somos devedores diante de um Deus santo. Mas em Cristo recebemos perdão na cruz. O sangue derramado no Calvário apagou a dívida que jamais poderíamos pagar. Colossenses 2,14 declara que Cristo riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Isso é perdão. E porque fomos perdoados, somos chamados a perdoar. Perdoar não é fácil. A mágoa cria raízes profundas, o ódio consome por dentro e a ferida sangra no coração. Mas o perdão é a chave que abre a prisão da alma. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a dor não existiu, mas que estamos escolhendo entregar a justiça a Deus. Estamos escolhendo não carregar mais o peso. Jesus nos mostrou isso na cruz quando clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se ele, sendo inocente, escolheu perdoar os seus algozes como nós, que fomos perdoados de tanto, poderíamos negar o perdão aos outros. Perdoar não é fraqueza, é libertação. Quem não perdoa, vive preso, acorrentado a lembranças dolorosas. Quem não perdoa, se torna escravo do passado. Mas quem perdoa, se liberta. Quem perdoa, se cura. Quem perdoa, abre espaço para a graça fluir. Por isso Jesus conecta o perdão de Deus ao perdão que damos. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Não porque Deus só nos perdoará se perdoarmos, mas porque quem experimenta o perdão verdadeiro não consegue viver sem liberá-lo. O perdão que recebemos deve transbordar em perdão que oferecemos. E, finalmente, chegamos ao pedido: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa frase é um reconhecimento da nossa fragilidade. Sozinhos, não resistimos. Precisamos da força de Deus para vencer as tentações. Precisamos da proteção dele contra o mal que nos cerca.
O inimigo é real. A batalha espiritual é real. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Orar por livramento é admitir que somos fracos, mas que Ele é forte. É reconhecer que sem Ele cairemos, mas com Ele somos mais que vencedores. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que não estamos sozinhos na luta. Deus nos dá o escape, Ele nos fortalece no meio da prova. O pedido livra-nos do mal é um clamor de confiança. Senhor, Tu és o nosso guarda, Tu és o nosso protetor, Tu és a nossa muralha. E a oração termina com uma doxologia, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso sela tudo. É como dizer: Senhor, reconhecemos que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e tudo termina em Ti. O reino é dele, porque Ele governa. O poder é dele, porque só Ele tem autoridade. A glória é dele, porque só Ele é digno de ser exaltado. Essa declaração final nos lembra que não somos o centro. Deus é. Não oramos para engrandecer o nosso nome, mas para santificar o nome dele. Não pedimos para construir o nosso reino, mas para manifestar o reino dele. Esses últimos pedidos do Pai Nosso revelam o equilíbrio perfeito da oração cristã. Pedir provisão, pedir perdão, pedir proteção e terminar em adoração. É a vida completa diante de Deus, corpo, alma e espírito, presente, passado e futuro, necessidades materiais, emocionais e espirituais, tudo diante do Pai que cuida, perdoa e protege. Pai nosso que estás nos céus, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão, porque sabemos que Tu cuidas de cada detalhe da nossa vida. Tu és o Deus que dá o pão de cada dia, que supre as nossas necessidades, que não nos deixa faltar. Obrigado, Senhor, porque não precisamos viver ansiosos, pois podemos confiar que Tu és o nosso provedor. Pedimos também que perdoes as nossas dívidas, Senhor. Reconhecemos nossas falhas, nossos pecados, nossas fraquezas. Lava-nos com o sangue de Jesus, apaga a nossa culpa, restaura a nossa alma e ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram. Dá-nos um coração livre, Senhor. Dá-nos coragem para soltar as correntes da mágoa e liberar perdão. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos das armadilhas do inimigo. Protege-nos das ciladas, guarda nossa mente e nosso coração. Livra-nos do mal que tenta nos destruir e coloca-nos debaixo da Tua sombra. E hoje declaramos: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reina sobre nós, manifesta o Teu poder em nós e recebe toda a glória através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado, reconhecendo que só Tu és santo. Santificado seja o Teu nome sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos caminhos. Venha o Teu reino, Senhor. Governa sobre nós. Toma o lugar que é Teu por direito e estabelece a Tua vontade, ainda que não a compreendamos. Dá-nos o pão que precisamos, não apenas o alimento físico, mas o sustento espiritual que fortalece a alma. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados. Cura as nossas feridas, arranca de nós todo o peso e ressentimento. Livra-nos das armadilhas, protege-nos do mal, cobre-nos com o Teu sangue. E que hoje, ao repetirmos as palavras do Teu Filho, não sejam apenas palavras, mas uma entrega real. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração ensinada por Jesus não é apenas uma sequência de frases bonitas, mas um mergulho profundo no coração do Pai. É um mapa da vida espiritual, um resumo do Evangelho, um convite à rendição completa. Cada palavra carrega peso, cada expressão é uma chave, cada linha abre uma porta entre a terra e o céu. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele não lhes deu um discurso filosófico, mas uma oração prática, simples e poderosa. O Pai Nosso é, ao mesmo tempo,
uma oração coletiva e íntima, eterna e atual, celestial e terrena. Pai nosso que estás nos céus. Logo no início, somos lembrados de que Deus é Pai, e não apenas Pai de um, mas Pai nosso. Isso significa que não estamos sozinhos na fé, fazemos parte de uma família espiritual. Esse Pai está nos céus, o que nos lembra de sua majestade, mas também se inclina para ouvir o clamor dos filhos na terra, o que revela sua proximidade. Ele é grande demais para caber em nossas medidas, mas amoroso o suficiente para caber em nosso coração. Essa tensão entre majestade e intimidade é a base da oração. Santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, somos ensinados a adorar. O nome de Deus é santo, separado, diferente. Santificar o nome significa reconhecê-lo como único, exaltá-lo acima de tudo, viver de maneira que honre a sua santidade. Não aumentamos a santidade de Deus. Ele já é santo em essência, mas declaramos essa santidade ao mundo e proclamamos com a vida. Quando começamos a oração exaltando o nome de Deus, estamos colocando as prioridades no lugar. Primeiro Ele, depois nós. Venha o teu reino. Esse é o pedido que muda tudo. Quando pedimos o reino, pedimos que a ordem do céu substitua o caos da terra. Pedimos que a justiça vença a injustiça, que a paz supere a guerra, que o amor derrote o ódio. Mas pedir o reino também significa abrir mão do nosso próprio reino. É dizer, Senhor, derruba os tronos do meu ego e estabelece o teu governo no meu coração. O reino de Deus não é geográfico, é espiritual. Ele começa dentro de nós e se manifesta no mundo através de nossas atitudes. Cada vez que perdoamos em vez de vingar, que amamos em vez de odiar, que servimos em vez de buscar ser servidos, o reino avança. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez esse seja o pedido mais difícil, porque a nossa vontade grita mais alto, nossos desejos parecem mais urgentes, mas Jesus nos ensinou que a verdadeira oração é rendição, é entrega. No Getsêmani, ele mesmo orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Confiar na vontade de Deus é crer que os caminhos dele são mais altos que os nossos e que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Isaías 55:8-9. É acreditar que mesmo quando não entendemos, ele continua sendo bom. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus se importa com os detalhes. Ele sabe que precisamos de alimento, sustento e provisão. Mas ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, não o do mês ou do ano. Isso nos lembra o maná no deserto, a cada dia uma porção. Isso nos ensina dependência diária e confiança constante. O pão é físico, mas também espiritual. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. João 6,35. Além do alimento do corpo, precisamos do alimento da alma, da palavra que fortalece e da presença que sustenta. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está o cerne do Evangelho, o perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus porque todos pecamos. Mas Jesus nos mostra que não podemos receber perdão e continuar negando-o aos outros. O perdão que recebemos deve transbordar em perdão que oferecemos. E isso não é fácil. O ódio aprisiona, a mágoa envenena, o ressentimento pesa. Mas perdoar é libertador. Perdoar não é esquecer a dor, é entregar a ferida nas mãos do médico divino. Perdoar não é negar a justiça, é confiar que Deus é o justo juiz. E perdoar não é fraqueza, é imitar o próprio Cristo, que na cruz orou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido nos lembra que a vida é uma batalha espiritual. Todos os dias enfrentamos tentações, ciladas e armadilhas. Sozinhos, não conseguimos resistir. Precisamos da força e da proteção de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:13 que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas dará o escape. Pedir livramento é reconhecer nossa fraqueza e confiar na força dele.
É crer que o mal existe, mas Deus é maior. É descansar sob a sombra do Altíssimo e confiar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o selo da oração. Reconhecemos que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus e tudo termina em Deus. O reino é dele, porque só ele governa. O poder é dele, porque só ele tem autoridade. A glória é dele, porque só ele é digno. Essa declaração final nos tira do centro e coloca Deus de volta no trono. Ela nos lembra que a oração não é para a nossa exaltação, mas para a exaltação do Pai. O Pai Nosso, quando orado com o coração, é uma entrega completa. É reconhecer que precisamos de provisão, perdão e proteção, mas que, acima de tudo, precisamos de Deus. É viver em dependência diária, rendição constante e adoração eterna. Pai nosso que estás nos céus, hoje repetimos mais uma vez a oração que teu Filho nos ensinou, mas queremos que não seja apenas repetição. Queremos que seja entrega. Santificado seja o teu nome sobre nós. Que a nossa vida exalte a tua santidade. Venha o teu reino. Governa sobre nossa mente, nosso coração, nossa casa e nosso futuro. Seja feita a tua vontade, mesmo quando não entendermos, mesmo quando doer. Confiamos em ti. Dá-nos o pão de cada dia, sustenta-nos no corpo e na alma. Perdoa nossas dívidas, apaga nossas culpas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Fortalece-nos na batalha, livra-nos das ciladas e guarda-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado por ter ficado até o final desta mensagem. Creio que, se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo falou ao seu coração de alguma forma. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras. É vida, é entrega, é transformação. E se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um amigo desanimado, um familiar distante, alguém passando por lutas e que precisa se lembrar de que Deus é Pai, que Ele perdoa, sustenta e protege. Quando você compartilha, não espalha apenas um vídeo, espalha esperança, fé e a palavra viva de Jesus. E é disso que o mundo mais precisa nestes dias. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo.